Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma live lendo e explicando a Bíblia Sagrada, porém, nós encerramos a leitura de Apocalipse 21 e estamos ministrando aulas de bibliologia ou panorama bíblico. E hoje será a aula número 4, o tema é como a Bíblia foi preservada. Deus abençoe a todos, diretamente aqui de Lagoa Redonda, em Sergipe, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Hoje vamos falar especificamente sobre o tema como a Bíblia foi preservada. Aleluia. Vamos lá, gente. Vamos falar um pouco aqui da preservação do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá. Então, esse aqui é um slide que eu tinha pronto de aulas que eu ministrei no seminário, por isso que está aí, página 75, é o livro que eu ministrava nesse seminário especificamente. Mas o mais importante quanto ao Antigo Testamento é falar da tradição oral. Por quê? Hoje você digita, você grava um vídeo na internet, você tem facilidade por conta da tecnologia. Imagine, há 1500 a.C., quando Moisés está começando a formar a nação de Israel, tá? Mais especificamente aí entre 1400 a 400 a.C., a idade antes de Cristo é decrescente, né? O que imperava era a tradição oral. Os primeiros homens tinham uma capacidade imensa de armazenar muitas informações, tá? Então, eles gravavam um livro inteiro para passar para outras pessoas, ok? Dizem que o rabino, os alunos treinados para serem mestres das Escrituras, eles tinham que gravar a Torá inteira, ou seja, o Pentateuco, 5 livros, tá bom para você? Então, era comum naquela época a tradição oral. Inclusive, se você parar para pensar, pelo tanto que esses homens viveram, você vai perceber que Adão, 7, aí vem a geração de 7, né? E você vai perceber que Adão viveu 900 e tantos anos, Matusalém 900 e pouco. Então você percebe que Adão, não necessariamente, mas 7 provavelmente teve contato com Noé, porque eles viviam mais de 900 anos, entendeu? Então, eles receberam direto da fonte de homens que receberam direto do Senhor. Isso se chama tradição oral, tá bom? E depois vieram os papiros do Egito, onde se armazenou muita coisa, e o trabalho dos copistas. O trabalho dos copistas é uma coisa impressionante, porque o copista, ele pegava um pergaminho e copiava delicadamente. São escribas extremamente zelosos das Escrituras Sagradas. Eles pegavam aqueles textos e passavam, digamos, faziam várias cópias, né? Em papiros. O papiro, como eu disse ontem, ele era um material mais frágil, durava pouco, então ele fazia várias cópias para preservar, né? E era um trabalho imenso. E os copistas que faziam essas cópias em pergaminho, demorava mais tempo, eles colocavam o rolo dentro de um pote e escondia aquilo no lugar mais secreto possível. Então, ele era escondido no tabernáculo, no templo, no palácio, e com os profetas haviam também rolos de cópias das Escrituras Sagradas. Continuando aqui, nós tivemos um episódio dos manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados recentemente. E, como eu disse ontem também, muitos acharam que ia ter diferença entre o livro de Isaías encontrado no Mar Morto e o livro de Isaías que nós temos na nossa Bíblia. E, para a surpresa deles, bateu exatamente
bateu exatamente o texto com o livro que nós temos. Então, a Bíblia foi preservada dessa forma, em pergaminhos, em muitas cópias, escondida em potes, em cavernas, em locais bem secretos, e que foram depois encontrados. Vamos lá. Comparação textual é o fato de nós compararmos os textos, como foi o caso lá do Egito, né? Dos papiros aqui do Mar Morto, tá? Os textos foram comparados e não se encontrou discrepância entre os textos. Glória a Deus por isso. Tá? Isso aí é o exemplo de uma escrita egípcia, né? Escrita com uniforme e com algumas figuras. Isso aqui já é o hebraico, a língua mais linda da face da terra, hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo em grego. Então, a preservação do Novo Testamento. Vamos lá. As primeiras cópias do Novo Testamento. Consideremos a história do Império Romano. Tem um ditado que diz que todo caminho leva a Roma. Roma foi o quarto império da visão de Nabucodonosor e dominou o mundo, dominou as nações da sua época, né? E se Roma dominou, a língua também dominou. E Roma não falava latim, falava o grego koiné, né? A língua, o império era romano, mas a língua e a cultura era grega, por isso é chamada de cultura greco-romana, certo? Então, havia uma língua que era a língua do povão. Essa língua se chamava grego koiné, porque o grego do filósofo, de Platão, de Aristóteles, era o grego clássico. Grego koiné era o grego do povão. Daí, quando Paulo escrever suas cartas, eles vão escrever em grego koiné. Quando os evangelistas escrevem Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem em grego koiné, ou seja, na linguagem do povo. Aí, em 313, Constantino bate o martelo, termina com a perseguição, é o Edito de Tolerância, né? Então, isso vai facilitar com que as cópias sejam feitas e a Bíblia seja preservada. Em 476, nós temos a queda de Roma. Infelizmente, uma grande tragédia para a história foi a perda da Biblioteca de Alexandria, na Grécia, onde se perdeu tudo de mais precioso que tinha por conta das guerras, né? Por isso, hoje você não tem originais. Você tem melhores cópias, mas originais você não tem, que a Biblioteca de Alexandria foi destruída, né? Nós temos manuscritos antigos, mas os originais ninguém tem. Já depois da Reforma Protestante, nós tivemos a criação da imprensa, 1470 e pouco, então foi um pouco antes da Reforma, né? E com a Reforma Protestante, em 1517, a Bíblia vai ser copiada amplamente. O primeiro livro a ser impresso pela imprensa de Gutenberg foi, sabe qual? A Bíblia Sagrada. O povo tinha sede de ler a Bíblia, havia uma sede pelo conhecimento, havia um movimento até secular, não era nem cristão, pelo conhecimento da filosofia, o conhecimento das coisas. E a Bíblia, só quem lia a Bíblia durante o Império Romano, durante a Idade Média, era o padre. A missa era celebrada em latim e o leigo não entendia nada, só tinha direito a dizer amém. Ele não conhecia a Bíblia, não podia ler a Bíblia, porque ele dizia que o leigo não podia interpretar a Bíblia. Então, Gutenberg vai imprimir a primeira Bíblia. Uma Bíblia custava o salário de um ano de um trabalhador. Hoje, 12 vezes um salário mínimo de 1.300 e pouco. Era isso que custava uma Bíblia, mais de 15 mil, certo? E a primeira coisa a ser impressa na imprensa de Gutenberg é uma Bíblia. Louvado seja Deus. Essa foto aqui, maravilhosa, é cena do filme Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele está preso
No final do filme tem uma narração desse versículo de 2 Timóteo 2,9. Por isso, sofro trabalhos e até prisões como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. No filme, enquanto Paulo era degolado, esses irmãos estavam fugindo com pergaminhos, aleluia, com papiros, com rolos, com cópias das cartas de Paulo, com cópias, aleluia, da Bíblia Sagrada, e dessa forma a Bíblia foi preservada, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, aula 5 de panorama da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Continue acompanhando o pastor João Neres, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Nós lemos até Apocalipse 21. A Bíblia tem 1189 capítulos, nós lemos 1188. Deixei o capítulo 22 para o dia 22 de agosto, meu aniversário. Me dê essa honra. Se não estiver presente lá no Rio de Janeiro, Campo de São Cristóvão 338, na Assembleia de Deus, às 20 horas do dia 22 de agosto, esteja online, porque nós vamos transmitir pelo canal da igreja e pelo meu canal, pastor João Neres, encerrando e oferecendo um grande culto em ação de graça pelo meu aniversário. E no final do culto vai ter um salgadinho para nós nos confraternizarmos. Amém? Senhor, eu quero orar pela nação de Israel, pedir que o Senhor tenha misericórdia do bichinho de Jacó, desses ataques do inimigo. Eu oro também pela nação brasileira e peço que o Senhor cumpra a tua palavra em Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que assim seja e que o Senhor abençoe cada servo teu que está assistindo essa live. Eu ministro a tua bênção, a bênção do Pai Abraão, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Até daqui a pouco com a oração da noite.